Magnífico dia, magnífica tarde, magnífica noite. Eu não sei qual é o horário que vocês vão assistir esse vídeo, mas independente do horário, que o amor, a paz e toda a benignidade do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. E à luz das escrituras de hoje, foi muito pedido, foi muito solicitado por vocês esse assunto. Por muitas das vezes coisas na vida acontecem e a gente quer entender por que o próximo está agindo daquela maneira, por que o próximo, seja ele mãe, pai, irmão, primo, sobrinho, cônjuge, filho, por que me falou aquela palavra, por que disse aquilo. E a luz da Bíblia de hoje será sobre o egoísmo. O que é o egoísmo na palavra de Deus? O que Deus nos ensina sobre sermos egoístas e o que é de fato ser egoísta? Antes da gente iniciar a nossa clareza de hoje, eu quero agradecer o carinho das mensagens. Quero convidar vocês também para o nosso estudo bíblico, que é realizado de segunda a sexta, às 5 horas da manhã. Aí você fala, Paty, é para todo mundo? Não, é só para aqueles que têm disposição e a decisão de levantar antes do sol e fazer o que precisa ser feito para de fato crescermos em todas as áreas da nossa vida. No estudo bíblico, nós fazemos a leitura da palavra, temos a clareza, a bênção, a sabedoria que Papai do Céu nos manda diariamente, capítulo após capítulo, versículo após capítulo. Assim a gente cresce em conhecimento e começamos a praticar os princípios do Evangelho. Assim a gente identifica a vontade do Senhor na nossa vida e servimos a Deus de coração e verdade, de acordo com a vontade dEle. Quero convidar você também para assistir aos resumos desses vídeos, porque às vezes muitos não acordam cedo, têm responsabilidade, estão indo trabalhar, enfim. Temos também o resumo, o compacto da clareza absorvida de cada estudo. Fica tudo aqui nesse perfil, nesse canal. Se não segue, aproveita, se inscreve aí, clica, comenta, compartilha. Vamos fazer esse movimento crescer, vamos levar clareza sobre a palavra do Senhor para mais e mais pessoas se beneficiarem também. Então vamos lá, sem mais delongas, a nossa clareza à luz das escrituras de hoje, falando sobre o egoísmo. E como sempre eu trago para vocês um texto que já nos dá dimensão do que é o assunto, do que significa, e entramos logo a seguir nos versículos da palavra. Então vamos lá. O egoísmo é uma característica ou condição da pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade e satisfação pessoal. Na Bíblia, o egoísmo significa pecado, mais que um sentimento ou característica da personalidade de alguém. A Bíblia nos alerta para o mal dessa propensão natural. O egoísta peca, pois busca excessivamente a realização de seus desejos, sem considerar os de Deus ou os dos outros. As atitudes egoístas revelam outros vícios associados: ganância, orgulho, ostentação, cobiça, falsidade, pretensão e idolatria. Todos esses vícios e outros são desdobramentos de um coração egoísta. O cristão deve lutar contra esse pecado, deixando de concentrar a sua vida inteira em si mesmo. Ou seja, nós não podemos nos sentir altivos, nós não podemos querer só o nosso benefício. Eu vou aproveitar uma reflexão que me veio agora, uma lembrança, antes de entrarmos nos versículos da palavra, onde uma seguidora me perguntou: Paty, como é que eu sei que é a voz de Deus que está falando para mim e não é o inimigo me enganando? E eu respondi para ela: presta atenção. Se a palavra que está falando contigo te disser que só você vai se beneficiar, que só você vai alcançar o teu desejo, o que tua alma almeja, clama ao Senhor, porque não é Deus.
Porque Deus, quando fala conosco, os beneficiados serão nós e o nosso próximo, nossa família, nosso governo, ou o próximo, a pessoa com quem você vai estar se conectando. Então, a palavra do Senhor, né, quando Ele fala conosco, não é para benefício próprio. Cresce você e cresce aqueles com qual você vai transbordar também. Agora, a voz do inimigo não é só você. E ainda assim a gente sabe que é mentira, porque o que ele dá com a mão, daqui a pouco, ele tira tudo que você tem. Então, é bem isso que a gente tem que frisar nos dias de hoje. Hoje em dia é muita enganação, é muito mimimi, é muita promessa. Então, que os cristãos estejam sempre voltados para aquele que de fato é a verdade. Egoísmo na Bíblia, pecado que nasce no coração do homem. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Essa palavra se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Também em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Provérbios 18, capítulo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, diz assim: pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Até aqui a palavra vem nos exorcizando, né? Nos chamando à razão, que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos errado. Quando a nossa visão está unicamente em nós, quando o foco somos nós não recebemos. A gente tem que ter a intenção de sempre estar buscando o reino. Buscar o reino é ter o nosso espírito ligado ao Espírito do Senhor. Então, tudo que nós fazemos tem que ser de forma intencional para agradar a vontade do Pai, não a nossa. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37, diz assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Que reflexão, amados. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esse é um dos versículos que eu declamo, gosto muito, muito, muito. E é uma realidade na vida dos cristãos. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aqui o que a gente vê? Que quando a gente se devolve, né? Eu gosto muito de ter essa visão. Ai, você precisa aceitar a Jesus, Deus é o Criador, todos nós somos criaturas. Mas para você ser chamado filho, filha de Deus, você precisa se devolver para Ele. Ele criou tudo, todas as coisas. Então, quando você se devolve, quando você tem a consciência de quem é Deus, do que Jesus fez, do que Ele pode fazer na tua vida. Então, você sente o desejo, você sente no teu coração aquele desespero de coração, em verdade, de se devolver para aquele que te amou primeiro. E é bem isso que essa palavra traz para a gente hoje.
Tiago, capítulo 3, versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Gálatas também, capítulo 5, versículo 19 e 20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões e facções. A partir do momento que a gente sabe que a palavra é clara, não nos deixemos iludir por nada, por nenhum banquete ilusório que o mundo venha nos propor, porque vem, né? Que a cada fase complicada, difícil que você passe, que você não seja fraco, que você não se permita desistir do teu alvo, da tua direção, que você não permita que teus pés se desviem nem para a direita nem para a esquerda. É para frente e para o alto, é buscando o reino sobre todas as coisas e a sua justiça. Então aqui na terra, todos nós teremos tribulações, todos nós teremos sofrimentos, mas que sejamos intencionais em enxergar de forma correta que isso é aprendizado, que a gente chama de problema, Deus chama de treinamento. Ele está nos aperfeiçoando, nos moldando para nós crescermos e continuarmos na direção dele. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais o Senhor se aproxima de nós. E ao contrário também acontece. Quanto mais você se afasta da palavra de Deus, da sua intenção positiva, da sua busca por sabedoria e crescimento diário, quanto mais você se afasta da fonte, mais a fonte se afasta de você. Lucas capítulo 11, versículo 39. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Olha só isso, amados. Não adianta a gente ter uma face, uma imagem, uma interface, um brand maravilhoso se o nosso coração está sujo. E só Papai do Céu sonda os corações. Uau! Que palavra! Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa palavra ela é maravilhosa e nos ensina a sermos humildes. E o que é a humildade, Pati? Humildade é você reconhecer que nada é pela força do teu braço, que tudo que você acessa, você conquista, é pelo favor do Senhor. E quando você se humilha para Ele, no teu íntimo, quando você rasga o teu coração, quando você mostra para Ele que está insatisfeita, que está feliz, que está infeliz, que está prosperando, que está almejando, enfim, quando você é você aos pés do Senhor, Ele te ouve. Quando você se vangloria pelas suas pretensões, toda a tua vanglória como essa é maligna. Isso a gente encontra lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 4. Os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Amados, se liga nessa mensagem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 2 ao 4. Isso é uma exortação. Que esse versículo te sirva de abrir, despertar, porque por muitas das vezes, até para o cristão,
ele se esquece da rota, ele se esquece do seu caminho e acaba pecando mesmo sem querer. Porque a função do inimigo é essa: matar, roubar e destruir, principalmente as obras do Senhor. Porque aqueles que ainda não conhecem a Deus têm a oportunidade de conhecer, mas aqueles que já conhecem não podem permitir-se ser derrubados, ser tentados. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Deus é generoso, é misericordioso e é fiel. Ele nunca ensinou para nós olharmos para nós unicamente, e sim compartilharmos o que o nosso melhor com o próximo, ajudarmos o outro, fazer o bem sem olhar a quem. Então, que essa palavra seja clareza no teu coração. O quanto o egoísmo faz mal, o quanto o egoísmo cega e com ele uma carreata de outros sentimentos que não agradam o coração do Pai. E a gente encerra com Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A palavra é clara, é maravilhosa, é luz. E eu, como costumo dizer aqui em casa, tem um drive que fala assim: a vida é um jogo e as regras desse jogo estão na palavra do Senhor. Então, meditem, peçam o direcionamento do Espírito Santo, leiam, releiam, reflitam. A palavra transforma quando você se dispõe a deixar ela entrar no teu coração. Que essa clareza, que essa luz das Escrituras te ensine algo a mais de não ser uma pessoa egoísta. Te ensine a ser misericordioso, misericordiosa com aqueles que foram egoístas com você. A gente sabe que a nossa luta aqui não é contra pessoas, e sim contra potestades, espíritos malignos que querem nos afastar da luz. Sejamos despertas, sejamos intencionais positivamente em tudo que a gente for fazer. Minhas amadas, Papai do Céu esteja com cada uma de vocês. Sejamos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.